Informações sobre o Flamengo. Gonzalo Plata eliminado na Copa do Mundo com a seleção equatoriana. Inclusive o México amassou o Equador num grande duelo na noite de ontem, terça-feira, e aí alguns jogadores continuam lá disputando a Copa do Mundo. E qual é o planejamento do Flamengo para esses jogadores? A gente vai trazer essas informações sobre o Lucas Paquetá. Muita gente me perguntando se o Flamengo não pode obrigar o Lucas Paquetá a voltar para o Flamengo, ou seja, só porque o jogador se machucou, a seleção brasileira é obrigada a devolver o Paquetá ao Flamengo. A gente vai trazer informação sobre isso. E tem também Cebolinha podendo assinar pré-contrato e sair de graça do Flamengo. A gente vai trazer informações envolvendo esses jogadores. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda, qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo, isso é importante também. KTO, nossa parceira, tá? Lá na KTO vocês podem continuar fazendo a fezinha de vocês durante a Copa. Vocês podem baixar o aplicativo também, o link está aí na descrição. Super confiável, tá bom? Vamos para as informações? Vamos lá, galera. Gonzalo Plata eliminado na Copa do Mundo com a seleção equatoriana na noite de ontem, terça-feira. Repito o que eu falei aí no início, o México amassou o Equador. O Equador fez história contra a Alemanha, a gente pôde ver o Gonzalo Plata fazendo história, mas agora está de volta. E aí, qual é o planejamento? O Gonzalo Plata vai encontrar a delegação lá em Portugal? Como é que será isso? Gente, ele não vai para Portugal. É até uma questão de lei, tá? Os jogadores, eles têm direito a um determinado período, alguns dias de férias / descanso pós-Copa do Mundo. Isso é lei. Então, esses jogadores, eles estão recebendo esses dias. Por exemplo, os uruguaios receberam 10 dias a começar segunda-feira, começou segunda-feira, e aí a gente conta aí 10 dias, depois eles se reapresentam lá no Ninho do Urubu. O Gonzalo Plata também receberá alguns dias de férias, vai se reapresentar ao Flamengo no Ninho do Urubu, ele não vai para Portugal, e o mesmo vai acontecer com os outros jogadores do Flamengo que estão servindo as suas respectivas seleções. No caso, os brasileiros, né? Léo Pereira, Danilo, Lucas Paquetá e Alexandre, e o Carrascal com a seleção colombiana. Inclusive, a seleção colombiana fez um grande jogo contra Portugal. Acho até que pode ir longe. Sobre esses jogadores, o mesmo vai acontecer, galera. Eles vão receber alguns dias de férias, ou seja, o Leonardo Jardim, ele não terá nenhum jogador que foi convocado para a Copa do Mundo à disposição durante a intertemporada em Portugal. Até por conta disso, já ciente disso, o Leonardo Jardim levou vários jogadores da categoria de base. E posso ser sincero, já que os jogadores que serviram as suas seleções durante a Copa do Mundo têm esse direito por lei de alguns dias de folga / férias depois da Copa do Mundo, o Leonardo Jardim fez certo, estratégia correta. Você leva vários jogadores do Sub-20, pode observar esses jogadores de perto durante um período de intertemporada, e quem sabe esses jogadores não seriam aproveitados no segundo semestre, ou até mesmo dar uma certa confiança / conforto à diretoria na hora de busca por reforços. Então foi uma estratégia correta. O Flamengo nada pode fazer, o Flamengo é obrigado a fazer isso. Então não tem jeito. Vene, o Lucas Paquetá tem que ser devolvido ao Flamengo, isso é um absurdo. Muita gente afirmando e questionando isso, se a seleção brasileira não seria obrigada a devolver o Lucas Paquetá, já que ele se machucou e não tem chance de disputar a Copa do Mundo. Vamos lá, gente. Primeiro, a seleção não é obrigada a devolver. Se a seleção quiser, fica com o jogador lesionado, mesmo não tendo condições de disputar mais a Copa do Mundo. Segundo, há quem diga que ele possa disputar a final caso a seleção brasileira chegue à final. Eu acho que não vai chegar à final, e mesmo que chegue a uma decisão, eu acho que ele não vai ficar à disposição também. Se ele ficasse à disposição, seria na base do sacrifício. Estamos falando de uma lesão grau 2, uma lesão grave na parte posterior da coxa. A final é daqui a 19 dias, dia 19 de julho. Eu não vejo motivos para a seleção brasileira forçar. Eu acho que a permanência dele lá é muito mais uma forma de incentivo, até mesmo, entre aspas, presentear um jogador que foi tão importante na fase de grupos e também na classificação em cima do Japão. Então, o Flamengo não pode obrigar a devolução desse jogador, o retorno desse jogador. O que o Flamengo pode fazer é manter o contato entre departamento médico e assim
ter noção e ter ciência de tudo que está sendo feito nesse processo de tratamento do Lucas Paquetá. Até porque o Flamengo tem que se preocupar com o segundo semestre, o Lucas Paquetá tem que ficar à disposição já para as oitavas de final da Libertadores da América, que é contra o Cruzeiro. Ele tem que ser preparado para isso. Ele não tem que ser preparado para uma possível final de seleção brasileira. Um jogador não pode simplesmente ser forçado a jogar mesmo não tendo condições, o que eu acho que ele não terá condições, porque, repito, foi uma lesão grave de grau 2, na parte posterior da coxa. Não é uma lesão fácil de ser tratada. Então o Flamengo mantém contato, e só respondendo isso para vocês. Para finalizar nosso vídeo, alguns jogadores podem assinar pré-contrato e sair de graça em dezembro. São eles: o Alexandre poderia, mas ele já assinou o contrato, eu já falei isso para vocês, da renovação com o Flamengo. O novo vínculo dele vai até dezembro de 2027, o Flamengo vai anunciar depois da Copa do Mundo. Ele assinou de uma maneira digital, o que hoje é muito fácil de fazer, todo mundo faz, e o Alexandre é gente como a gente. Recebeu o documento digitalmente, clicou lá, assinar, pronto, assinou, está tudo certo. Inclusive, a equipe jurídica do Flamengo já recebeu. O anúncio, repito, vai ser depois da Copa do Mundo. Danilo pode assinar o pré-contrato e sair de graça em dezembro, e até onde eu sei não tem nada fechado com Danilo. Diogo Alves, o goleiro, também pode assinar o pré-contrato e sair em dezembro. Vou ser muito sincero, para mim não vai fazer falta o Diogo Alves. Acho que o Flamengo tem que dar espaço ao Léo Nanete, que inclusive está com a seleção brasileira na Copa do Mundo, completando os treinos do Carlo Ancelotti, a pedido do preparador de goleiros Tafarel. E não é a primeira vez que ele é chamado, e ele anda se destacando bastante, recebendo elogios do Alisson, inclusive. E o outro jogador, Everton Cebolinha. Já falei e vou repetir, o Everton Cebolinha e seus representantes não querem sair agora. Não tem nenhum clube fazendo proposta ao Flamengo para ter Everton Cebolinha pagando um valor alto, porque ele pode assinar um pré-contrato hoje e sair de graça em dezembro. Qual é o sentido de um clube negociar com o Flamengo a compra do Everton Cebolinha, sendo que pode tê-lo de graça daqui a 4 meses? Não faz o menor sentido isso. O menor sentido isso. E o Cebolinha não quer sair agora. E o Flamengo também não quer se desfazer do Cebolinha. O Flamengo quer fazer isso mesmo, ficar com o jogador até dezembro. O jogador é considerado importante, complementa o elenco, ele é utilizado quando o Leonardo Jardim deseja, e pronto, chegar em dezembro ele vai embora. O Flamengo entendeu que vai ser esse o prejuízo, porque investiu alto, a antiga gestão investiu alto para comprar o Everton Cebolinha, infelizmente não deu resultado dentro de campo aquilo que se imaginava. Em dezembro ele sai de graça. Está se falando muito de saídas, mas o Flamengo também não está tão preocupado. Isso seria, de fato, uma avaliação que o elenco é muito bom, que o Luiz é um cara importante, ou também uma incompetência em procurar outros nomes? Ou é um pouquinho de tudo? Queria a tua opinião, André, porque o Flamengo recusou essa proposta de 7 milhões do Al Saad pelo Luiz Araújo. A primeira investida no Luiz foi feita e o Flamengo recusou. Não encerrou as negociações, mas recusou. Eu acho que é uma resposta da seguinte forma: todo mundo dificulta negócio com o Flamengo, também não vai ter saída molinha gratuita, não. Por qualquer, não é qualquer dinheiro que vai. O Flamengo não tá com o Pires na mão, entendeu? Eu acho que a mensagem é muito essa, e lógico, deve ter uma parte técnica disso aí, porque o Leonardo Jardim gosta do Luiz Araújo e deu minutos ao Luiz Araújo. Principalmente na Libertadores. O Luiz Araújo jogou, cara. É que ele tá mal. Mas ele jogou. Ele teve minutos. Ele perdeu um gol cara a cara naqueles minutinhos ali contra o Medellín. Foi. Ele começou jogando. Então, assim, eu não vejo absurdo nenhum. O treinador gosta dele, vem escalando. Veio a proposta, o Flamengo achou baixa, tchau. Não. E recusar a proposta não quer dizer, não vem mais com nenhuma proposta. Se os caras vierem com mais dinheiro, de repente tem conversa. Vai saber. Ele é avaliado como bom jogador, tá, André? Um jogador importante. Mas ele foi como você falou, o Leonardo Jardim gosta dele de verdade. Ele é avaliado como jogador importante e não vai se desfazer a qualquer preço. O Flamengo não encerrou a negociação, Serito, mas a proposta inicial de 7 milhões não agradou. Não é que ele não esteja à venda, tá? Mas não agradou essa primeira investida do Al Saad, Serito.
Eu acho que o recado que o Flamengo passa nesse momento é o seguinte, o Luiz Araújo é um jogador negociável, mas não é descartável, né? Ele é um jogador que é importante para o grupo, pode ser utilizado no elenco, o Leonardo Jardim gosta dele, mas pintar uma proposta boa, ele pode ser negociado sim, porque o Flamengo também precisa vender jogadores, mas não vai vender a qualquer preço. Porque é um time que não tá desesperado para vender jogadores. E o mercado ainda vai aquecer muito, né? O mercado ainda vai aquecer muito, dia 21 de julho, dia 20 de julho, né, que abre a janela. Então vamos aguardar ainda, porque muita coisa vai acontecer, muita água vai passar debaixo da ponte. Eu também acho. A nossa enquete de hoje, a pergunta foi a seguinte, né? O José Boto, ele deu uma entrevista falando sobre mercado da bola, né? Sobre ter essa tranquilidade, e ele deixou claro, dessa vez, assim, de forma direta, que o mercado vai começar mesmo depois da Copa. Tem o entendimento que o Flamengo tem as suas carências, mas que, de novo, enfatizou que o grupo é um grupo muito forte, o Flamengo vai atuar a Copa Brasileira, que atuar a Copa da Libertadores, tem jogadores que dizem que pode ser negociado, que o treinador confia, o Luiz aí, essa notícia é uma delas, né? E ele disse que, de fato, o Flamengo não tem a mesma abundância financeira como... Fala, nação rubro-negra. Hoje trago uma notícia que pode agitar bastante os bastidores do Flamengo e animar ainda mais a torcida do Mengão. O clube está em negociação com o atacante Tati Castellanos. Isso mesmo. Um nome que vem chamando bastante atenção no futebol internacional e que pode pintar na Gávea ainda nesta temporada. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, tudo já está bem encaminhado e a diretoria rubro-negra trabalha com bastante otimismo para fechar esse acordo o mais rápido possível. A intenção do Flamengo é reforçar ainda mais o seu setor ofensivo e trazer um jogador de peso, que possa chegar para disputar posição e elevar o nível técnico do elenco comandado pela comissão técnica. Tati Castellanos é um atacante de muita movimentação, velocidade e faro de gol, características que agradam bastante ao departamento de futebol do clube. Ele já mostrou sua qualidade atuando no futebol europeu e também em outras competições importantes, sendo um jogador que chama atenção pela sua entrega dentro de campo e pela capacidade de decidir partidas importantes. O Flamengo entende que precisa de mais profundidade no elenco, principalmente pensando em uma temporada longa, com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, e por isso busca nomes que realmente possam fazer a diferença. A torcida rubro-negra sabe que o clube precisa estar sempre brigando por títulos e contratações como essa mostram a ambição da diretoria em manter o Flamengo no mais alto nível do futebol sul-americano. Além disso, a possível chegada de Tati Castellanos seria mais uma demonstração de força do Mengão no mercado da bola, mostrando que o clube continua sendo um dos destinos mais desejados por grandes jogadores. A negociação ainda exige cautela, porque envolve detalhes financeiros, tempo de contrato e acerto com o clube atual do atleta, mas o sentimento nos bastidores é de confiança. A expectativa é que nos próximos dias novidades importantes possam surgir e até mesmo um anúncio oficial aconteça caso tudo siga como planejado. Imagina só Tati Castellanos vestindo o manto sagrado. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. O que acha dessa possível contratação? Você aprova a chegada de Tati Castellanos no Flamengo? Acredita que ele seria um grande reforço para o Mengão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e compartilha esse vídeo com outros flamenguistas para ninguém ficar de fora dessa novidade. Saudações rubro-negras!